Bom, a mim pensa... Olha para ver causas e razão. O Puripapiano, causas e razão, primeiro ponto. Pronto, para quem que tem no livro A Guerra de Bissau, e não olha, vastos pontos está lá estendido com considerar de causas. Mas entre as causas, e tem causas longínquas e tem causas próximas. Portanto, como fala de causas remotas e causas próximas. Causas remotas, não começa para descrever desde 1980, o golpe de Nino Vieira perante Luiz Cabral. Porque aqui fazia esse golpe, juntamente de gente que fazia golpe juntamente com ele, na 1983, porque aqui passa na caracterizado general de divisão e começa a afastar seguintes que faziam golpe junto, nomeadamente Vítor Saúde Maria, se não lembro. 83. Sim, no 83. Aqui é ano que, sim, que é ano que toma a categoria de general de divisão e começa logo a afastar se colegas que tanto conquista aqui golpe que ele, nomeadamente Vítor Saúde Maria. Penso que lembra de depois de que lá, passados anos, Nino torna ainda mais radical. Aqui abre um processo bastante pesado, com impacto muito doloroso e difícil de pagar na memória de guineenses, e não só. O aqui manda dete, no dia 17 de outubro de 1985, 46 cidadãos para alegado tentativa de golpe de Estado e de conspiração. Dali, o cedo, naquele caso, o Cabadina falando, o cedo caso de 17 de outubro. A partir dali, o cenário começa a mudar na convivência política e entre os políticos de um bolimano tudo com militares. Portanto, e um processo que nós sabemos imobiliza muito a atenção nacional, suma também além fronteiras, durante o qual manda de intervenientes, suma personalidades importantes, nas diversas partes do mundo, e pede insistentemente ponderação de processo e perdão para os condenados. Mas, infelizmente, 6 gentes, no dia 21 de julho de 1986, enfrenta fuzilamento de implicados, nomeadamente Paulo Correia, Viriato Rodrigues Pão, Binhancarena Mchanda, Pedro Ramos, Mbaná Sambu e Ibrahima Bangura. Esses matados logo. Esses são causas longínquas que não estão apontadas em si. Mas o que aqui passa é esse processo tão pesado. Pensa que não está lembrando ainda, também tem na sua memória, e chega um caso que chamado, ou que não entra já na questão de democracia. Quer dizer, passado já na anos 92, e chega na 94, você lembra de que caso 17 de março de 1993, na caso de Rambo, você lembra desse? Rambo, Amadou Mané. Exatamente, no momento de tentar instaurar e esse também é um processo que tem esse rancor entre os políticos. O que aqui passa é um mês depois, 17 de maio, você lembra o caso de Major Robaldo Pina? Robaldo Pina, certo. O comandante de Frida. Aquilo também é um ferida que entra nas causas remotas. Mas o que aqui passa é, na 1984, não teve ainda mais situações de Jorge Quadros, me lembra de que português que matado, para questão de alguns cassetes, tipos assim, que pegava na questão de retaliar regime na altura, e matado que jornalista português lá. Então não passa, não chega no dia 12 de maio de 97, depois não entra na questão de UEMOA. Portanto, não passa de peso para Franco Sefia. Que momento Guiné-Bissau estava na enfrenta momentos duros de crise econômica até. Portanto, é tudo e coisas que inúmeras são causas remotas, quer dizer, causas longínquas. Agora, no livro, depois de causas remotas, diz causas próximas. As causas próximas é que? Isso é do dia de junho de ano 1998. Se não lembra, essa causa próxima, Nino Vieira, na véspera de guerra, e fazia um comício na chapa de Bissau. Daqui dá um discurso que fala na manda, tocou-se camisa na manda. Que usa, cai uma bomba na
cabeça de cúpula militar. E surge naquele momento que demite Ansoumani Mané, alegando questões de venda de armas, de casamance, etc. Então, Ansoumani Mané, depois de demitido, sumaiu alguém que convive com ele há 30 e tal anos, e se viu logo o que é que nasce? Conspiração contra ele, ou é prendido definitivamente, ou então é revida. A partir de que começaram a fazer mobilizações, e foi essa que causa próxima de guerra de 7 de julho de 98. Portanto, se você tem o livro, não é causas longínquas e causas próximas, quer dizer, causas remotas e causas próximas, para perceber de uma melhor forma. Acha como é uma contribuição, dá, pelo menos, para poder inspirar ideia, afinal, de que não acontece até naquele momento. Porque até na altura de 98, eu estou ouvindo e na papel na boca em boca, ali na Bissau agora, ali não tem não que guerra para ter a coisa trito. Então, eu acho que guerra começa, falha de Nino Vieira, e eu acho que disse tropas estrangeiros. E lá que queria mais revolta e povo pactua mais com junta militar em vez de forças governamentais. Não olha como aqui termina. Ok. Não falando nas causas de razão de 7 de julho. Na ponto número 2, consequências. Bom, consequências. Primeiro, então, como se falou, Cherno, Guiné-Bissau é um país frágil. Mas, consequências de guerra 98 e lança a República da Guiné-Bissau para países mais frágeis desse mundo. Depois, por além de ser um país mais frágil do mundo, e faz com que Guiné-Bissau seja um país mais instável em termos políticos. Porque se não houve número de impacto de as duas realidades coloniais, nos últimos 22 anos, média de crescimento de produto interno bruto de Guiné-Bissau per capita e de nível mais baixo e decadente de países. Bom, e boa referência de como Guiné-Bissau sofreu uma guerra civil que dura 11 meses, portanto, estimula a tendência de muitas instabilidades. Se não houve depois de guerra, entre ameaças, tentativas e concretizações, notei enumerar 18 ocorrências, entre os quais, de 1998 a 2012, o país vive muitas instabilidades entre golpes frequentes e assassinatos cruéis e cria pesados processos sem solução, onde que manga deles caia no esquecimento. A OS ainda não está a continuar na luta por difícil tarefa de não alcançar entendimento entre nós. Sem contar com 1980, 98, e foi um golpe, 2003, e foi um golpe, 2009, e foi um golpe, 2012, e foi um golpe. É tudo com diferentes escalas, Cherno, mas tudo é centros de instabilidade política e teve repercussões no tecido social e econômico de Guiné-Bissau. A não se vê como número que cerca de 60% de nossa população está sobrevive abaixo de limites mínimos de pobreza. E esperança de vida sem castanheiro e ronda entre 50, 52 ou no máximo 54. Mas seja como for, a nós não está abaixo de todo países subsaarianos. As ameaças, tentativas e concretizações de golpes, Cherno, e cria um hábito criado a partir de 1999, 98, 99, o que guerra de 7 de julho. Se não fazer avaliação, para não fazer avaliação de impacto de guerra civil 98, 99, e bom para não ter em conta o seguinte: na guerra ainda não está conseguindo fazer avaliação aproximada de custos e perdas. Mas na golpe, ao contrário de guerras civis, se verdadeiros custos e que fácil evidência, porque a maioria parte da população está torna difícil para responder de uma forma adequada. Para ver de quê? A partir do momento onde aqui não cure um golpe de Estado, Cherno,
até a hora que não apanha uma normalidade democrática outra vez, corrupção e procura de dinheiro e está dispara. Interesses obscuros e está instalado. Fragilidade de instituições e está acentuado. Esse, na cada golpe efetuado, não se vê como que está seguindo e está seguindo um governo de transição. Quer dizer, meio através do qual não está conseguindo alcançar de novo uma normalidade constitucional. Mas não está um governo de transição bem sucedido e aquilo que está durando pouco tempo. Mas mesmo assim, a agenda que está por detrás de gente que dá golpe e sempre tem poder. Percebe uma coisa? Tem mandato e outra coisa, mas tem poder muito coisa. Quem que está atrás de golpe sempre tem tendência de ter poder. Agora, se não repara muito bem, nesse último governo de transição, e fica um pouco mais de 2 anos. Mas nesse período, a economia afunda de forma latente. Não foi muito penalizado pelo isolamento internacional de não parceiro. O Estado está a conseguir providência serviços básicos, nomeadamente na alimentação e até na eletricidade. Na verdade, Chama, se não fazer cálculo de impactos econômicos de instabilidade política na Guiné-Bissau, contas que está sendo fácil, porque é complicado perceber fatura de desperdício de recursos que está provocado por corrupção, para desvio de dinheiro ou simplesmente para má governação. Mas seja como for, e tem coisas que estão saltando na vista. São uma perda de receitas, corte de apoios de países doadores e contínua degradação de acentuado e de fragilidade do Estado. Não tem nota uma coisa, Tcherno. Se não toma na base média de crescimento de países de baixo rendimento, FMI estima, pelo menos até de 2015, sem estabilidade política que marca depois de 98, especialmente entre 2000 a 2013, quer dizer, logo sem conta a guerra civil, PIB per capita de Guiné-Bissau e podia crescer 3,3 cada ano, em vez de acentuado de crescimento que não tem estado na verificação até hoje. Portanto, esse cinturão, se não contar em conta, você se viu uma guerra de 98. Se botar um tempinho, pode fazer só em termos de situação militar, na consequência dessa guerra. Ainda se você contra não tem tempo, houve na quarta. Vou ter mais 2 minutos para essa pergunta, depois para eu acabar. Muito bem. Muito bem. Não se viu como, depois de 98, 99, competição militar para meio de violência e passa a ser hábito. Poder militar e perde apetite de ser simples vanguarda nacional e passa a ser parceiro, se não protagonista principal de decisão política. Ainda dá um exemplo. Decisão política naquele sentido. Intervenção de poder militar em relação a poder civil. Boa. Ok? O que guerra acaba na 98. Gente fala entre aspas. Ansoumani Mané ganha a guerra. Para de quê? Porque Nino Vieira que apresenta rendição perante a junta militar. Mas o que Nino Vieira fuge e vem para Portugal. Ansoumani Mané fica na Guiné. Era o próprio Ansoumani e começou a perder apoio nas Forças Armadas devido a sua participação cada vez mais na luta política. Um comportamento que leva alguns elementos de forças militares para colocar ao lado do recém-eleito presidente Kumayala, que também na altura estava na tenta consolidar-se a autoridade junto de fações militares mediante favorecimento étnico. E lá nós vimos que de questão de pasta, galões e essa coisa assim, Kumayala e mandar prisionar Ansoumani Mané. E Ansoumani Mané, infelizmente, foi assassinado em novembro de 2000 por soldados leais de chefe de Estado-Maior na altura, por ser do Veríssimo Correia Seabra. Mas uma Nigéria popular, e está falando como? E cá tem sem dois, nem dois sem três. Seabra também
e continua a imiscuir nas rivalidades políticas. Um exemplo, não tem na 2003, onde é que general Veríssimo Seabra e dá um golpe frio a Cumbayala, que também perdeu essa popularidade para ver esse comportamento cada vez mais imprevisível e considerado uma responsável de ineficácia do governo perante a economia do país. Bom, a semelhança de Ansoumana Mané, Seabra também e presidiu que regresso a um estado de governo civil, mas sempre fragmentações continuam na série de forças armadas e agravar até nas medidas onde grupos, certos grupos passam na linha nas diferentes oficiais de fações militares. Esta também prova de fragmentação, Veríssimo Correia Seabra e torna-na mais uma vítima na 2004 e assassinado. Para matar vaga quem que vai seguir? O general Tagmenawai. Na sua ascensão à chefia militar e que respeita tramitações legais, porque a escolha de Tagmenawai é determinado mais na grande parte de medidas de chefes militares e não para governo civil, que óbvio. Então, esta mostra a elevadíssima conflitualidade que não existe entre cúpula militar e governo civil. E tem um pormenor muito importante, sem ter tempo de papel. Força. Tagmenawai, suma conhece e um membro do grupo étnico de antigo presidente Dr. Cumbayala. Mas manga de elementos desse círculo de oficiais na altura, recém-promovido, e era apoiantes de antigo presidente Nino Vieira, numa tentativa de promover um equilíbrio delicado entre grupos rivais de forças armadas e de classe política. Essa relação entre civis e militares e continua a deteriorar. General Tagmenawai e Suma Conosci e tem um relacionamento extremamente antagônico com o Nino Vieira na altura. Então logo surge aqui jogos, embora sendo classe militar que apoia, principalmente ele, Tagmenawai, que apoia na volta de Nino Vieira, mas muito rapidamente e reacende a rivalidade antiga. Bom, é longa história. Na ESMI intermédio, não se vê como a guineense e gente escuta lesto de consola. Mas tem um pormenor muito importante que aparece logo na 2008. Onde que chamadas tropas amotinadas e ataca Palácio Presidencial. Um soldado foi morto e general Tagmenawai sobrevive a uma bala perdida de escolta presidencial de Nino Vieira. Mas é considerado, não, foi um simples incidente entre eles dois. Pronto. O que é que bem aconteceu logo a seguir? No dia 1 de março de 2009, general Tagmenawai é assassinado por um tentado bombista. Horas depois, Nino Vieira invade sua residência, é torturado e executado. É tudo para demonstrar de como, de fato, situação militar e convivência com o governo civil sempre foi difícil. O que passa Tagmenawai? Quem que vem? E surge general, tanto almirante Zamora Induta. Ele também, infelizmente, e dura só um ano naquele posto. Até no dia 1 de abril de 2010, o que se adjunto Antônio Njai e ordena sem explicação, se prisão e de outros oficiais. E ainda prende o primeiro-ministro com a ameaça de começar a matar ao público. A partir dali, surge mais outro grande conflitualidade entre Antônio Njai e Cado. Esse ambiente de tênue progresso e de instabilidade que dura entre 2010 até 2012 e começa também a deteriorar na finais de 2011. O Chaco lembra, o Chaco presidente Malamba Kaisanya, que foi hospitalizado na França em novembro. Com esse desaparecimento e essa presença apaziguadora, tensões aumentam. Na dezembro, dia 26 de dezembro de 2011, chefias militares rivais travam grandes combates na rua. Se você lembra aquilo, que prende alguns outros e ameaça Bugna Chutsuma, grande organizador de um golpe de Estado. Essa revolta ia acontecer 4 dias após o Chaco Kadogo sair de Angola e tinha uma visita de lá.
mas com prolongada ausência de Malamba Caiçanha, suma apaziguador, situação complicada. Mas antes disso, e tem um pormenor também, Bassirou já, no mês de outubro de 2011, e chama para o público, suma é possível, Bassirou já que era ministro de defesa na altura, e chama para o público de como a gente presta muito atenção, porque dentro de Forças Armadas ainda existe a grande intriga, de qualquer momento ele podia arrebentar um posto. Certo, para cá rouba muito tempo, não está falando o Suncuma. Enfim, para essa longa história que aqui demonstramos ao longo do término desses principais protagonistas de 98, 99, notou que uma guerra civil de pouco ou nada de contribuição de bom que disse para a Guiné-Bissau. Apesar de grandes esperanças que motivam no início, antes pelo contrário, e provocando não só perdas de muitas vidas humanas enquanto ele dura, soma também e aumenta a pobreza do país por ruína de nossa economia. E contribui para a fuga de manga de cidadãos para estrangeiros. E cria muita arrogância e fomenta um espírito de violência. E aumenta a corrupção, enriquecimento ilícito e enfraquece principalmente o poder do Estado. Mas, por além disso, tudo e deixamos um grande dilema de como é que é possível fazer reformas onde que a autoridade civil ainda está respondendo para a generalidade. Muito bem, Samba. Samba, é um belo prazer de ter de ouvi-lo. Esse dia que nós temos 7 de junho, completa 22 anos depois que passa essa guerra na Guiné-Bissau.